Agora, vamos começar com saúde, né? E o nosso tema hoje é um tema que muita gente tá louca para ouvir há tempos, que é sobre o ovário policístico. Muitas mulheres têm, quando descobre, vira um susto, ai, agora? E a gente trouxe aqui um senhor ginecologista experiente no assunto, que é o Dr. Geraldo Aguiar. É ele que eu recebo agora com muito carinho. Por favor, Dr. Geraldo, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos sentar ali pra gente conversar, então. Tentar tirar um pouco das dúvidas das mulheres, principalmente, né? Eu nem digo só dúvidas, mas tem muita minhoca na cabeça, porque quando descobre que tem um ovário policístico, tem muitas que ficam apavoradas, né? Isso é verdade, porque muitas das mulheres sabem que quando fala assim em um simples cisto, o susto já é grande. Falando em ovário policístico, nossa, pegou tudo, o que vai ser de mim? Como é que vai ser a minha vida? Realmente é bem, digamos, assustador para a mulher. Mas não precisa ser alarmante, não, né? Não. Na verdade, digamos, quando você pega uma paciente com ovário policístico, você sabe, dentro do consultório, que você vai ter uma certa dificuldade. Isso é claro, né? Não é tão simples assim, não, te dou tal remedinho, te dou tal coisinha, você vai melhorar. Não é tão assim. Você precisa observar muitas coisas. Existem vários acontecimentos metabólicos, acontecimentos na parte de ovulação, na parte até estética, né? Tem certas mulheres que têm algumas alterações estéticas importantes que acabam até atrapalhando a vida dela, né? Então, o ovário policístico é realmente um acontecimento que assusta. Então, vamos tentar explicar do começo. Por que acontece? Por que as mulheres têm, por exemplo, um ovário policístico ou um cisto no ovário? Tá, vamos falar então de um cistinho simples, tá? Quando a gente fala de cisto, na verdade é uma bolhazinha, porque o ovário todo mês cria um cisto, que é um folículo que vai liberar um óvulo para, se for o caso, encontrar um espermatozoide, fertilização e gravidez. Então, o ovário está preparado para isso. Ele tem lá dentro vários folículos aguardando ações hormonais que farão com que alguns sejam chamados para aquele ciclo específico, um só vai conseguir crescer, um só vai conseguir liberar o óvulo e a mulher vai engravidar. Por isso que, na maioria das vezes, a mulher tem um filho só. Quando acontece de ter 2 folículos, 2 óvulos, ela pode ter gêmeos. Aqueles gêmeos não idênticos acabam vindo de 2 folículos que cresceram. Quando algumas alterações hormonais acontecem, quando principalmente informações genéticas vindas da mãe, tá, acometem a mulher, aquele ovário que teria que ter um folículo crescendo, ele tem vários cistinhos lá dentro. E aqueles cistos vão acabar atrapalhando a formação de um que seja. Vão acabar atrapalhando a função de insulina da mulher. Essa mulher que tem ovário policístico, ela tem essas alterações metabólicas que acabam apresentando outras coisas além da infertilidade. Isso sempre ou pode ter uma intercorrência metabólica e mexer no organismo dela como um todo? Então, quando a gente fala de ovário policístico, pode ser só o ovário que tenha vários cistinhos. Digamos que é uma coisa mais leve, onde você consegue corrigir. Agora, existe uma síndrome chamada síndrome dos ovários policísticos. Toda síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E a síndrome do ovário policístico vai ter também o ovário policístico. Entendi. Além de outras coisas que vão acontecer no organismo dessa mulher. Por exemplo, uma mulher que tem a síndrome do ovário policístico, ela tem uma resistência à insulina. Então, a insulina dela é liberada, não age da forma que tem que agir e fica alta no organismo. Este aumento dessa insulina vai fazer com que o ovário dessa mulher acabe produzindo, por exemplo, hormônio masculino em mais quantidade. Então, a mulher vai ter aquela pilificação, acne, né, o que a gente chama de hirsutismo, que é o que eu falei no começo, que pode trazer para aquela mulher um desconforto, né? Muito grande, dela, mas muito mesmo. Isso é bem importante. E como é que trata-se um ovário policístico? O tratamento, né? Você tem que ver o que aquela síndrome ou aquele ovário policístico está levando para aquela mulher. Porque não é tão simples, você não consegue curar. Você não vai conseguir curar aquela mulher. Mas existem algumas formas de você diminuir
os acontecimentos para aquela mulher. Por exemplo, na infertilidade. A síndrome do ovário policístico vai trazer falta de menstruação. Tá? Que a mulher não vai menstruar, então ela não está ovulando, então ela não vai conseguir ter filhos. E normalmente a mulher que tem essa síndrome, ela tem uma obesidade. Então o simples emagrecer... Peraí, antes da gente ir para o segundo passo, ela tem uma obesidade por causa do ovário policístico? Exatamente, ou é isso? exatamente. Então o ovário policístico engorda? Provoca obesidade, porque atrapalha a parte de gordura, a parte lipídica do organismo. São muitos acontecimentos. Um deles é fazer com que haja a resistência à insulina, pode provocar, por exemplo, o aumento de triglicérides, a diminuição da parte boa do colesterol. Tá? Existem alterações também em mecanismos de dissolução de trombo, por exemplo. Então, se a mulher tem um trombinho, o organismo dela não consegue resolver aquilo, e aquilo pode causar um infarto, uma trombose. Tá. Então, com essas alterações metabólicas, a mulher pode ter uma obesidade. E essa obesidade vai indiretamente causar a amenorreia. É tudo muito intrínseco, tá? É tudo muito bem complexo. Mas você tendo uma mulher obesa, que não menstrua, cistinhos no ovário, e você diagnostica ela como um ovário policístico que ela quer engravidar, você só pede para ela emagrecer. Só o fato de emagrecer, né, não em todas, claro, mas isso ajuda com que o problema metabólico dela total, que está alterado, regule de uma certa forma que faça com que ela consiga pelo menos menstruar. Então, aí vem como faz um tratamento para quem não consegue filhos com essa síndrome. Uma das coisas é simplesmente pedir com que ela emagreça. Não é fácil, claro, todo mundo sabe disso. Emagrecer pouquinho já é difícil, quando você tem uma obesidade bem mais difícil. Eu imagino que, como a obesidade ainda é agravada pelo fato do ovário policístico ter mexido na estrutura metabólica, é mais difícil ainda de emagrecer, exatamente, é uma batalha boa. Mas conseguindo, você, às vezes, faz com que aquela mulher consiga engravidar. Volta ao ciclo dela, ela ovula e engravida. Algumas mulheres que foram diagnosticadas de ovário policístico podem estar assistindo o programa agora e pensando assim, bom, então já que eu não vou engravidar agora, eu não vou me preocupar com isso, não está nos meus planos, eu ainda quero que meu casamento vá mais adiante para algumas coisas, crescer na minha vida profissional, enfim. A pessoa que tem ovário policístico, ela nunca engravida ou não? Se ela não quer engravidar, ela precisa tomar certos cuidados? A mulher que tem a síndrome do ovário policístico, ou seja, todo aquele acontecimento absurdo, cheio de coisinhas, essa dificilmente, não vou falar não, porque a gente fala não, a coisa acontece, mas dificilmente a amenorreia dela é muito importante, a falta de ovulação é muito importante, ela não vai engravidar. Aquela que tem os ovários policísticos apenas, essa tem uma chance grande, boa. Claro, vai depender do parceiro, de outras coisas, mas olhando somente para o ovário policístico dela, ela vai ter chances com certeza. Mas, como você falou, deixo para só quando eu quiser ter filhos ir atrás, eu não acho que vale a pena. Não. Já tem que ver, sabe que tem ovário policístico, já faz vários exames que vão mostrar, olha, tá indo tudo bem, a cada ano eu estou de volta no meu ginecologista para ver como é que tá. Ou seja, o acompanhamento até a hora de ter o filho, eu acho extremamente importante. Se não é tratado, existe uma consequência para isso? Existem as consequências da síndrome, por exemplo. Que são essas várias que a gente coisas, já falou. Obesidade, chance de infarto, muitas outras coisas. Tá. Eu já ouvi falar em tratamento para ovário policístico, talvez seja esse mais simples, com um anticoncepcional. Toma um remedinho e aí melhora. Boa. Quando você tem, não a síndrome toda, só o ovário policístico, como eu falei, é bem mais simples. Aí existem várias formas de tratar. Uma delas seria o uso de anticoncepcional. Você dá um descanso, digamos, para o ovário. E aqueles pequenos folículozinhos que você vê ao ultrassom, o ovário é redondinho assim, e fica várias bolotinhas, tá? Você consegue, fazendo com que ela não tenha ciclo, que aquilo dê a gente chama de enxugar. Vai dando uma diminuída e pode fazer ou facilitar a ovulação dessa mulher. Mas mesmo a mulher que não tem a síndrome toda, aquela coisa absurda, ela pode ter a amenorreia, que isso é o mais importante. A amenorreia significa o quê? Não menstrua, Exatamente, a ausência de menstruação. Tá. A ausência total. Bom a gente também falar sobre isso, porque às vezes você não foi ao médico, ou foi, mas não fez uma ultrassom, enfim, não foi diagnosticada de um ovário policístico, mas está sentindo algumas características, é bom ficar atento. Quais são os sintomas?
do ovário ser policístico. amenorreia? Exatamente. Falhas menstruais, digamos assim. A mulher jovem, teoricamente, ela tem que ter aquele ciclo bonitinho, né? 28 dias, 30 dias. Se ela perceber que está falhando muito, às vezes não vem, atrasa um pouco, ou vem mais... Qualquer falha menstrual tem que ser pesquisada e pode-se descobrir alguma coisa nesse sentido. Tá. Além desse sintoma, tem outro? Não. Vai descobrir muito mais na hora do ultrassom, que você vai fazer exames, digamos, um check-upzinho, faz ultrassom e aparece. Existe, sim, aquela mulher que tem aquela pelificação aumentada. É difícil falar assim, porque aí alguém que vê um pelinho fala, nossa, tem ovário policístico, já vai atrás. Mas olha, eu acho que assim, para as que são mais cuidadosas, porque saúde a gente não pode brincar, ótimo, não é para você se apavorar, né? Você já faz seus exames, já faz sua prevenção, então tá tudo certo. Agora, tem muita gente que leva a saúde na flauta. Exatamente. E aí é por isso que eu acho importante a gente falar desses assuntos. Tá. E mesmo que desperte uma curiosidade, ou talvez assim, ai, será que é? Se não fez exames, é bom fazer sempre. Eu queria fazer uma pergunta, porque aí eu acho que a gente amarra. Esses exames preventivos numa mulher, de quanto em quanto tempo? Anualmente. Anualmente. Um exame de ultrassonografia na mulher, também anualmente? Anualmente. A partir de quantos anos que uma mulher precisa fazer? Depende da vida, digamos, sexual dessa mulher. Se a partir dos 21 anos, hoje em dia, já tem que ter um ginecologista onde ela vá, que ela confie, que possa orientá-la sempre da melhor maneira possível. Meninas, moças, ainda na adolescência, que não têm vida sexual, elas podem ter um ovário policístico? Pode. Às vezes a menina, lá novinha, 13, 14 anos, que tem aquela pelificação aumentada de perna, aquela coisinha que não é normal, porque esse pelo terminal, que é chamado, aquele que aparece, mas não aquela penugenzinha, aquele pelo que digamos, é mais para o homem do que para a mulher, deve ser observado de uma maneira mais, digamos, próxima. Será que a minha filha tem aquele pelinho? E aí, se será tiver que não vale ainda a pena? essa menstruação que não tem a regrinha lá dos 28 ou dos 30 dias, é mais um... Com certeza, com certeza. Que os pais exatamente. precisam ter, né? Resumindo, eu acho que a mulher deve ir a cada 12 meses obrigatoriamente, a partir dos 21 anos. Se quiser ir antes, melhor ainda, obviamente, tá? E apareceu uma coisinha, como você falou, qualquer coisa que aparecer diferente, vai no médico, o médico fala, não, isso não é nada, ou vamos examinar, e acaba pegando as coisas no começo. Sempre que se pega antes, obviamente, você consegue resolver com maior facilidade. Muito bom, eu espero ter te ajudado. Conversei com o Dr. Geraldo Aguiar, ginecologista, formado pela Escola Paulista de Medicina. Ele é especializado em reprodução assistida por uma conceituada faculdade nos Estados Unidos. Então, é realmente uma pessoa que tem aí uma bagagem, uma experiência incrível. São mais de 20 anos de planejamento familiar e reprodução assistida. E hoje falou sobre o ovário policístico. Se você quiser mais informações, no site www.vasectomia.med.br ou no www.clinicagenesis.com.br. E o e-mail dele é o gera01@terra.com.br. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber. Acho que foi esclarecedora. Bastante. Espero que sim. Nossos telespectadores. Obrigada, viu?